Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque temos o privilégio de estar aqui na tua presença, de adorarmos o teu santo nome, Pai. Mas queremos agora lembrar daqueles que sofrem, daqueles nossos irmãos em Cristo que não estão reunidos com a igreja do Senhor Jesus Cristo por qualquer motivo que seja, porque são perseguidos em seus países, porque estão abatidos em seus corações. Queremos pedir em especial pela família da irmã Maria e do irmão Manuel, Pai. Seja com eles nesse momento de luto. Dá a eles a tranquilidade de saberem que ela viveu e morreu nos braços do Senhor Jesus Cristo. Que isso console os seus corações. A divina certeza de que um dia estaremos todos reunidos na tua presença, Pai. Estaremos contigo no dia final. Se conosco agora também. Fala aos nossos corações através da tua palavra. É o que pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Salmo 84? Você pode também usar o seu celular ou tablet, o que for mais fácil para você ler a palavra do Senhor. Gostaria de ler com você e refletir sobre os 12 versículos do Salmo 84. Salmo 84 diz assim, no verso 1. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa e a andorinha fez ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, pois louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um verdadeiro manancial. A primeira chuva os cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que nenhum outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa de meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Salmo 84 é chamado comumente de um canto de peregrinação. Ele é uma música, uma canção, que fala justamente das peregrinações que eram realizadas ao templo em Jerusalém. Você já deve saber que existiam basicamente 7 festas anuais, nas quais o povo ia até o templo do Senhor para celebrar as bênçãos que o Senhor já havia entregue ao povo ao longo da sua história. Mas haviam 3 festas em especiais, que eram conhecidas como festas da peregrinação, festas de peregrinação, porque eram aquelas mais queridas no coração do povo. Então o povo realmente se esforçava, aqueles que moravam longe, para peregrinar até Jerusalém, onde se encontrava o templo do Senhor. Essas festas, conhecidas pela sua peregrinação, eram justamente a Páscoa, o Pentecoste e a festa das tendas, também chamada de festa dos tabernáculos. Eram festas nas quais as pessoas que moravam fora de Jerusalém se comprometiam a tentar ir até lá pelo menos uma vez por ano, conforme as suas possibilidades financeiras. Mas se elas morassem muito longe mesmo, talvez até mesmo fora do país de Israel, eles se comprometiam a tentar ir pelo menos uma vez na vida, levando seus filhos para que eles conhecessem a beleza do templo do Senhor, conhecessem a alegria que era estar diante da presença do Senhor. Este salmo que nós lemos fala exatamente isso, sobre o sentimento que ia no coração do peregrino enquanto ele caminhava até o templo. Ele caminhava rumo à presença do Senhor. Você pode me acompanhar novamente no texto? Eu queria que nós olhássemos novamente para o texto e tentássemos entendê-lo versículo a versículo, para extrair o mais profundo do seu sentido. No primeiro verso você vê aí ele dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Como eu amo os teus tabernáculos, como eu amo o seu templo. E é justamente a partir daí que nasce, que começa
a peregrinação. Peregrinar não é um mero caminhar daqui até ali. Peregrinar é você resolver caminhar de um lugar até outro, porque você quer muito estar lá daquele outro lado. Porque você deseja aquele outro lado. Porque você ama. O amor pela casa do Senhor é que fazia o peregrino sair da sua casa, do seu conforto, e apesar das condições tão adversas da época, sair em caminhada por longas distâncias para ir ao santuário do Senhor, para encontrar a presença de Deus. E aí no verso 2, você vê ele dizendo assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Aqui ele já está em caminhada. Aqui ele já está caminhando e ele já sente no seu corpo o cansaço. Quando ele diz que a alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, não é um mero suspirar que a gente dá no final do dia, ou quando alguém está apaixonado e suspira. Não. Aqui esse suspiro é o suspiro da transpiração. É aquele suspiro do cansaço. Porque ele não respira aqui com o nariz. É a alma dele que transpira, que bufa de cansaço. Ele diz que a própria alma, ele sente como a alma desfalecendo, esmorecendo dentro de si pelo cansaço da caminhada. A minha alma suspira. A minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo clamam pela presença do Deus vivo. Clamam para chegar logo, porque a garganta está seca, os pés estão calejados e não há calçados confortáveis, há no máximo sandálias. Os pés estão empoeirados, cansados. A alma por dentro já suspira, não respira, suspira para chegar logo. O meu corpo clama, implora para chegar logo, porque o cansado abate a alma. Mas aí ele encontra conforto e lembrar que até mesmo os pardais e as pombas encontram, e as andorinhas, encontram na presença do Senhor, nos seus altares, refúgio. E lembrando disso, ele diz, que até eles encontram descanso e refúgio na presença do Senhor, quanto mais eu. Vale a pena o cansaço e vale a pena caminhar, porque na presença do Senhor eu também encontrarei casa. Na presença do Senhor a minha alma fará um ninho e encontrará descanso. E aí no verso 4 ele olha e diz assim, olha, felizes mesmo, sortudos mesmos, abençoados mesmos, são aqueles que podem habitar na casa do Senhor. Aqueles que não precisam fazer caminhadas uma vez por ano ou uma vez na vida, mas são aqueles que habitam, que moram na casa do Senhor. Sabe de quem ele está falando? Dos levitas. Os levitas eram aquela tribo que foi separada para não ter uma terra para si mesmo. A porção deles era o templo e o Senhor. Eles viviam única e exclusivamente para a manutenção do templo do Senhor e manutenção do seu culto. Eles viviam todos os dias no templo. E ele diz, felizes mesmo são os levitas, porque eles moram em volta do templo, eles moram praticamente dentro do templo. E por isso eles podem te louvar continuamente. Para mim é difícil, eu tenho que caminhar, e a caminhada é extremamente cansativa. Mas felizes os levitas, que estão na tua casa e te louvam todos os dias. Mas ele pensa bem e diz assim, olha, mas feliz mesmo, verso 5, feliz mesmo são aqueles que encontram força em ti. Que apesar dos cansaços da caminhada, apesar dos calos nos pés, da garganta seca e da pele ressecada, esse nosso caminho árido, bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que encontram força no pensar na tua presença. Encontram forças para continuar os seus passos cansados ao lembrar de ti. Felizes aqueles cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Aqueles que têm de cor, têm no seu coração os caminhos para Sião. Caso você não saiba, Sião é uma maneira metafórica, uma maneira poética de falar justamente de Jerusalém. As cidades naquela época, por motivo de segurança, eram construídas sempre sobre montes, sobre morros. E o monte sobre o qual Jerusalém foi construída se chamava Monte Sião. E no seu cume, no centro da cidade, ficava exatamente o templo. Assim como nós falamos de Jerusalém, falamos de Campo Grande, falamos da cidade morena, eles falavam de saudades de Sião, quando pensavam em Jerusalém. E ele diz, olha, felizes os homens, felizes aqueles cujos caminhos para Sião estão no coração. coração. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor. Felizes aqueles que conhecem os caminhos para Sião de cor.
Você já parou para pensar nessa expressão de cor? De cor vem do latim. Cor significa justamente coração. Saber algo de cor, aquilo que você não precisa nem pensar, que você já sabe, é justamente saber algo no seu coração. Quando ele diz assim, felizes aqueles cujos caminhos para Sião estão no coração, ele está dizendo, felizes aqueles que já conhecem esses caminhos aqui, ó, de cor e salteado, porque já passaram várias vezes por ele. Não é a primeira nem a última peregrinação. Felizes aqueles que conseguem ano após ano, festa após festa, estar na tua presença, estar no teu templo, Senhor. Aqui no verso 6 e verso 7, ele usa uma figura de linguagem extremamente bonita. Ele diz assim, passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva os cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força e cada um deles comparece perante Deus em Sião. Ele está falando do vale de Baca. É um vale que fica ao norte de Jerusalém. E nesse vale, extremamente árido, fica justamente a conexão dos três principais caminhos para quem ia a Jerusalém. Ali nesse vale se encontravam os caminhos do norte, do leste e do oeste. Ali se encontravam os peregrinos que iam para Sião. E ele utiliza aqui a imagem dos rios. Sabe quando o rio vem descendo das montanhas e ele começa tão somente como um pequeno fio de água, um córrego, um curicho, um riacho que vem descendo? É só um fio de água. Mas ele vai nos vales encontrando outros pequenos fios de água e assim vai aumentando a sua força, até que ele se torna de fato um rio. E como o rio agora é muito maior e muito mais forte, ele corre até o mar. A imagem que ele utiliza é exatamente essa, para falar justamente dos peregrinos que vão descendo das montanhas, descendo dos montes, um aqui, outro ali, mais alguns acolá, e vão se juntando no vale de Baca, e ali começam a formar um rio de gente, que vai caminhando tudo junto. Esse rio de gente vai aumentando a sua força. E ali recebe as primeiras chuvas como bênção do Senhor. Como o Senhor dizendo, não desistam, continuem. Eu mando a chuva para refrescar os seus corpos e as suas cabeças, mas continuem crescendo em força até chegarem a Jerusalém, até chegarem a Sião, e ali comparecerem perante o Senhor. Ali diante do Senhor, então, ele começa uma oração. Você vê que a tônica do texto muda. No verso 9, ele começa realmente uma oração perante o Senhor. E ele diz assim, ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Perceba que não é uma oração pessoal. É uma oração que é feita como povo, porque não se pede pelos meus próprios problemas, pelos meus calos, pelos meus desafios. Aqui o povo ora ao Senhor pedindo, Senhor, resplandeça o teu rosto sobre o seu ungido. Ungido é a linguagem que o povo utilizava para falar dos seus líderes, ou o rei, ou o sacerdote. Aqui o povo pede pela sua liderança. Porque eles sabem, como nós temos aprendido, que quando a liderança caminha nos caminhos do Senhor, o povo é como um todo abençoado. Mas quando as lideranças se afugentam dos caminhos do Senhor, o povo todo sofre. E aqui o povo agora, perante o Senhor, ora ao Senhor pedindo, Senhor, volta a tua face para o teu ungido, para os nossos líderes. A imagem que ele utiliza aqui é a mesma que você deve se lembrar lá da bênção araônica, que se encontra em Números capítulo 6. Você lembra que na bênção araônica ele diz que o Senhor volte e resplandeça sobre ti o seu rosto. O Senhor voltar o seu rosto a alguém é sinal do favor do Senhor, da bênção do Senhor sobre essa pessoa. E aqui o que o povo pede é exatamente isso. Senhor, volta a tua face perante os nossos líderes, para que a terra viva em paz, para que a terra prospere. Ele continua então dizendo, porque Deus é sol e Deus é escudo. Ele aquece as nossas vidas e Ele ilumina o nosso caminho. Mas isso tudo Ele também nos protege, porque Ele é o escudo perante nós. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, felizes aqueles que confiam em Ti. Não só nessa caminhada, mas em todas as peregrinações que a gente faz na vida, por todos os caminhos que a gente anda. Felizes aqueles que caminham com corações confiando em Ti. E ele termina justamente assim. Na presença do Senhor
fazendo sua oração a ele. Mas sabe, quando o peregrino chegava a Jerusalém, ainda existia algumas coisas que ele tinha que fazer para entrar no templo e poder fazer a sua oração ao Senhor. Quando ele chegava em Jerusalém e ia até o templo, ele tinha que ter um animal para sacrificar ao Senhor. Se a sua jornada foi muito longa, muito complicada, ele não podia trazer de casa, porque o animal sofreria no caminho e possivelmente morreria. Às vezes ele tinha que comprar ali mesmo um animal correto, conforme o sacrifício que ele fosse realizar. Ele não podia ser qualquer animal. Era preciso que fosse um animal sem defeito físico nenhum, completamente perfeito, para ser sacrificado ao Senhor. Ele pegava então esse animal e ia até o templo, e logo na entrada do templo, passando pela porta e comprando ali seu animal, ou entrando com ele levava até o altar do sacrifício. Ali os sacerdotes realizavam o sacrifício do animal que ele trazia. Depois de realizado esse sacrifício, ele ia até uma grande, vamos dizer assim, bacia de cobre. Ali ele se aproximava, lavava suas mãos e lavava o seu rosto, como símbolo, como ritual de purificação, dizendo: agora que fiz o sacrifício que era necessário, agora eu me purifico, porque eu estou sujo para entrar diante do Senhor. Só depois dessa lavagem ele entrava então na nave do templo. Tudo isso até agora foi num pátio aberto, porque não era possível realizar sacrifícios em um local fechado. O animal era morto, imolado e queimado para o Senhor. Só agora ele ia entrar na nave do templo, na parte fechada do templo. Agora que ele lavou suas mãos e se purificou. Ali ele entrava, e ele, logo de frente, encontrava um incensário. Um local onde incenso era queimado e a fumaça subia, representando as orações do povo que subiam para o Senhor. Ali ele parava diante do véu e fazia suas orações ao Senhor. Perceba que ele ficava ali, com a sua cabeça voltada para uma cortina grossa, que nós chamamos de véu, porque ele não podia ir dali para frente. Dali para frente estava a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor com o seu povo. Ali ele não podia passar. Só uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar ali. Ele não. Percebe? Ele fazia essa caminhada, todos esses rituais, para estar diante da presença do Senhor. Ele não estava na presença do Senhor. Ele estava diante da presença do Senhor. Aquele véu estava ali representando que por mais que façamos rituais, e por mais que façamos caminhadas e sacrifícios ao Senhor, os nossos pecados nos impedem de estar na sua presença. Com rituais e com purificação máxima que se podia, era estar diante da presença do Senhor, mas não imediatamente na presença do Senhor. E ali ele fazia as suas orações perante o Senhor Deus. Você já reparou que as coisas hoje em dia não são bem assim? Graças a Deus por isso. Você já reparou que nós estamos aqui e não matamos nenhum animal, e não há incensário aqui, e não há absolutamente nenhuma cortina? Você já reparou que não é mais tão difícil quanto era no passado? E você sabe por quê? Sabe por que nada mais disso é necessário? Por causa da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz por cada um de nós. Por cada um de vocês. Por mim também. Por cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Paulo diz que aquele que não tinha absolutamente nenhum pecado, Deus fez como sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Era preciso constantemente sacrificar um animal para buscar ao Senhor. Mas o Senhor, percebendo isso, resolve dar um basta e guia seu Filho ao mundo, para que seja aqui na terra o Cordeiro perfeito e santo de Deus. Cristo não teve absolutamente nenhum pecado, e por isso ele foi o único a estar apto a morrer como sacrifício final. Depois de Cristo, não há absolutamente mais nenhum sacrifício. Não há nenhum cordeiro mais perfeito do que o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado na terra, que sacrifica a si mesmo na cruz, por mim e por você. Para que agora não mais fosse preciso realizar nenhum sacrifício. Ele foi o último sacrifício, o sacrifício final. O Cordeiro Santo e Perfeito de Deus, morto pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 9, verso 26 diz exatamente isso. Que ele se manifestou ao mundo para de uma vez por todas aniquilar o pecado
por meio do sacrifício de si mesmo. Ele se sacrifica em nosso favor. E sabe o que é interessante? Você sabe o que acontece quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz? Quando ele dá o seu último suspiro, quando ele grita, e o Evangelho diz, entregando a sua alma a Deus, sabe o que acontece? Lá no templo, o véu se rasga. O véu do templo se rasga. E o interessante é que Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, você pode olhar depois, diz que o véu do templo se rasga de cima para baixo, e não de baixo para cima. O véu se rasga de cima para baixo, porque é o próprio Senhor Deus quem o rasga. Não somos nós, pela nossa própria obra, que temos licença para chegar ao véu e rasgá-lo, dizendo que não mais o queremos. Não. É o próprio Senhor que o rasga de cima a baixo. Porque ele diz, eu sacrifiquei o meu filho para trazê-los de volta a mim. Agora não há mais véu que ficará entre eu e os meus filhos. Percebe? Deus é esse pai apaixonado pelos seus filhos, que não se contenta em contato mediado. Não se contenta em ver e falar com seus filhos através de uma grossa cortina. Ele providencia uma maneira de rasgar a cortina, para que os seus filhos estejam diretamente na sua presença. É como um pai ou uma mãe que não se conforma em falar com o filho por telefone. É bom, mas não resolve a saudade. É preciso arrancar aquele telefone, passar e andar pelo caminho e abraçar seus filhos. Não é exatamente isso que Cristo nos fala na parábola do filho pródigo? O filho sai da casa do seu pai e resolve andar a sua vida pela sua própria cabeça. E destrói todas as riquezas que tem. E se suja e se contamina com todo o pecado que há no mundo. E desce a um estado tão baixo de existência que habita entre os porcos. E que precisa se alimentar do que os porcos se alimentam para se manter vivo. Completamente sujo, imundo, impuro. No mais baixo que a existência humana pode chegar. Mas ali ele se lembra do pai. Ele diz, eu vou voltar para o meu pai, nem que seja para ser escravo do meu pai. Porque um escravo no reino de meu pai é melhor do que alguém aqui. E ele peregrina de volta até a casa do pai. Ele caminha de volta até a casa do pai. Planejando em sua mente o que vai dizer. Pai, eu prefiro ser um escravo na tua presença do que estar longe do Senhor. Porque longe do Senhor é o fundo na vida. E eu começo a habitar com os porcos e com o lixo. E ele vai caminhando, mas o pai o vê de longe. E o pai não diz para ele de longe, olha, entra pro banho que depois eu venho falar com você. O pai não tem paciência para isso. O pai corre até ele e o abraça no estado de imundície em que ele está. O pai não se importa com o cheiro dele. O pai não se importa com o quanto ele desceu. Ele vai resgatar seu filho e levá-lo de volta para o seu reino, para a sua casa, para a sua terra. É um pai apaixonado, que não está nem aí se o filho se afundou no pecado. Ele vai resgatar o filho daquela existência imunda e trazê-lo para a sua luz, e trazê-lo para a sua casa. Esse é o Senhor Deus. Esse é o tamanho do seu amor por nós. Se antes era preciso peregrinar até o templo, para estar diante da presença do Senhor. Deus, esse Pai apaixonado, rasga o véu de cima a baixo, com o sacrifício do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que agora a gente tenha um caminho direto até Ele. Não é à toa que Hebreus, capítulo 10, os versos 1 até o verso 6, falam exatamente sobre isso. Ele diz, agora nós podemos caminhar até o Santo dos Santos. Agora que o véu foi rasgado pela obra do Senhor Jesus Cristo, nós podemos entrar não com medo, mas com confiança no Santo dos Santos do Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo pavimentou um caminho com o seu sangue até o Senhor. O Senhor Jesus Cristo fez a paz para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 22 falam exatamente isso, se você puder olhar depois. Agora nós temos um acesso, um caminho a Deus. Agora nós somos feitos diante do Senhor, templo do seu Espírito Santo. Você entendeu que antigamente era preciso caminhar até um templo físico, feito de pedra, para entrar na presença do Senhor? Mas agora não mais. Não é mais preciso caminhar até um templo físico.
pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz, nós somos feitos templo do Espírito Santo. É isso que diz 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Paulo pergunta aos coríntios, vocês não sabem que vocês é que são o santuário de Deus? E que o Espírito do Senhor agora habita em vós? Todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo é selado com o Espírito Santo de Deus. Lá em Atos, um discurso que Paulo faz em Atenas, ele diz, olha, porque Deus, o Senhor que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita num templo que ele fez ele mesmo com suas próprias mãos, que é o coração de todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo afirma, quem tem o Filho tem ao Pai. Quem não tem o Filho não tem ao Pai. Mas todo aquele que recebe o Filho em seu coração, que recebe o Filho em sua vida, é selado com o Santo Espírito e passa a ser habitado por ele. Se torna ele mesmo templo do Espírito Santo. Não é mais preciso caminhar a um local para estar na casa de Deus. Nós somos aqui dentro. Nós que temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Templo do Espírito Santo de Deus. Por causa disso, quando a gente fala da igreja aqui, do nosso templo, da nossa igreja, e nós chamamos ela de casa de Deus, é importante que você entenda que a gente está usando uma metáfora, uma figura de linguagem. Deus não mora aqui dentro dessas paredes. Ele não mora em um quarto ali no fundo. Ele mora dentro do coração de cada um que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí talvez você esteja confuso falando assim, peraí, Vlad, que eu não venho à igreja então para ver a Deus? Eu não venho aqui para ver Deus, para encontrar Deus, não é para isso que a gente faz o culto, Vlad? Eu digo não. Não. Você não vem aqui encontrar Deus aqui dentro. Você vem aqui, mas você traz Deus de casa. Você traz o Espírito Santo do Senhor no seu coração. Aí você talvez esteja se perguntando, bom, então afinal, se a gente não vem aqui para encontrar Deus, para que a gente vem à igreja então? Para que a gente faz culto? Para que a gente acorda cedo no domingo, interrompe um pouco o programa do domingo à tarde, para tomar um banho e vir aqui no domingo à noite? Filho, eu posso te dar 1 zilhão de motivos pelos quais a gente vem aqui. Mas para não perder o foco da nossa reflexão, eu vou te dar um. Só um. O motivo pelo qual a gente vem aqui, à igreja, é porque aqui a gente faz um momento especial, cujo foco é tão somente ouvir a voz do Senhor. Falar com Ele e ouvir a sua voz. É um momento especial no qual nós cantamos louvores ao Senhor, oramos, lemos a sua palavra, refletimos naquilo que Ele nos diz através da Bíblia. É um momento que nós separamos para ouvir tão somente a Ele. Aqui dentro não tem Wi-Fi, não tem televisão. Aqui você é convidado a deixar o Facebook e o WhatsApp de lado. Aqui você é convidado a não trazer livros. Aqui você é convidado a focar tão somente no Senhor. Aqui não tem gente te chamando, tocando a campainha de casa, telefone tocando. Seu celular provavelmente está no silencioso dentro do seu bolso. Para que nada, absolutamente nada, te distraia da voz do Senhor. De falar com Ele e ouvi-lo agir, mover e falar conosco. É por isso que nós sempre pedimos que na hora do culto a gente não se movimente mais do que o necessário, que a gente não converse uns com os outros, para não atrapalhar aquelas pessoas que estão à nossa volta tentando se focar justamente nele. É por isso que aqui nós ensinamos as nossas crianças que aqui elas precisam ser um pouquinho mais contidas, para justamente não atrapalhar o nosso irmão, a nossa irmã, que está do lado ali, levando e colocando o seu coração diante do Senhor, separando um tempo na sua semana, para não fazer absolutamente mais nada, não pensar em absolutamente mais nada, tão somente desfrutar da presença do Senhor. Você não vem aqui para encontrar o Senhor, mas aqui a gente cria um momento propício para facilitar e ajudar o seu encontro com Ele. Ajudar a calar um pouquinho todas aquelas vozes que a gente ouve o dia inteiro. E poder ouvir no silêncio, em uma oração, em uma música, na leitura da sua palavra, apenas e tão somente a voz do Senhor. Coisa que às vezes é tão difícil da gente fazer em casa, não é mesmo? Há tantas coisas para nos distrair.
Há tantas coisas para chamar a atenção. Há tantas vozes dizendo como a gente deve viver a vida. Mas aqui a gente só quer ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. A gente quer sentir o seu mover, o mover do seu Espírito em nossos corações. É por isso que a gente vem à igreja. Porque aqui a gente é convidado a olhar para o lado e não pensar apenas nos nossos próprios problemas, nas minhas dívidas, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nos meus relacionamentos, no meu carro, no meu trânsito, nas minhas roupas. Não. Aqui a gente é convidado a olhar para o lado e ver que tem mais gente como a gente buscando a presença do Senhor. E que se nós temos problemas, elas também. Somos convidados a orar não apenas no individual. Pai, eu preciso, eu quero, eu desejo. Mas orar no coletivo. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Orarmos dizendo Pai nosso e não Pai meu. Lembrar que temos que orar a Ele como povo. Sentir que Ele não move apenas em nossos corações quando oramos, mas que Ele move nos nossos corações todos, como coletivo, em um momento como esse. Ele nos dirige como indivíduos, mas nos dirige também como povo. Lembrar que relacionamento com o Senhor não se trata apenas de eu e Ele, se trata de nós e Ele. É por isso que nós viemos à casa do Senhor e insistimos nisso. Mas aí nasce uma pergunta. Sabeca, então, como faz para encontrar a presença do Senhor? Como faz? E aí eu te respondo citando o Senhor Jesus Cristo. Esse texto eu quero que você abra. Abra aí, Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus capítulo 6, verso 6. O próprio Senhor Jesus Cristo nos instrui sobre onde e como nós encontramos com o Senhor. E ele diz assim, mas tu, quando orares, não useis de repetições, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Fecha-te no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que conhece tudo que está em secreto, ouvirá a tua oração e te recompensará. Não mais a um local. Não mais a um local específico longe ao qual nós precisamos peregrinar. Agora, na facilidade, na comodidade dos nossos quartos, na intimidade do nosso lar, nós podemos ter encontro com o Senhor. Mas aí nasce uma pergunta. Se agora é muito mais fácil, se é muito mais simples, se não precisamos nos desgastar em longas viagens a caminho de encontrar com o Senhor, se só precisamos fechar a porta do nosso quarto, nos trancar no carro, ou se em alguma situação exigir até mesmo no próprio banheiro, por que nós não fazemos? Por que nós não buscamos mais da presença do Senhor, se agora é tão fácil, se agora é tão simples? Se o Senhor Jesus Cristo morreu, se sacrificou, verteu o seu sangue, dilacerou sua própria carne, para pavimentar com seu sacrifício um caminho, um acesso nosso ao Senhor, por que nós não o buscamos? Por que nós insistimos em banalizar a obra do Senhor Jesus Cristo? Por que nós insistimos em diariamente baratear a sua graça e o seu amor? Por que nós insistimos em negligenciar tudo o que Ele fez por cada um de nós na cruz? Porque nós banalizamos, nós negligenciamos. Nós fazemos tudo isso quando a gente chega em casa e até tem um certo desejo e oportunidade de se trancar um pouquinho no quarto e orar ao Senhor, mas a gente prefere puxar o celular e conectá-lo no Wi-Fi e checar as conversas do dia que a gente não pôde acompanhar e baixar aquelas imagens ou vídeos que a gente não teve tempo de ver ainda. Quando a gente prefere chegar em casa com a cabeça cheia e ligar a TV para distrair um pouquinho, ao invés de pegar a sua palavra e entrar, buscar ao Senhor em oração. A gente, quando distrai a cabeça com tantas outras coisas, prefere a novela, Big Brother, o futebol, ao invés de investir tempo estudando a sua palavra e o buscando em oração. Quando cada um de nós faz isso, nós barateamos, nós negligenciamos a obra que o Senhor Jesus Cristo fez. Como que dizendo para nós mesmos e para o próprio Senhor de que não foi tão importante assim. Não vale tanto a pena investirmos tempo na presença dele. É o que as nossas atitudes dizem. Quando ao invés de buscarmos ao Senhor, buscamos quaisquer outras coisas. Quando ao invés de buscar a presença do Senhor em nossas vidas, pelo caminho que Cristo abriu, nós preferimos qualquer outra coisa.
Depois nós não sabemos por que nós não suportamos as pressões da vida. Depois nós não sabemos por que não conseguimos ter segurança para enfrentar as provações. Não sabemos por que não conseguimos vencer os nossos próprios pecados e a nossa própria tentação. Por que a gente passa 30 anos brigando contra o mesmo pecado e não conseguimos finalmente vencê-lo? Por que a gente sempre cai nos mesmos pecados? Por que os nossos lares estão dilacerados? Os nossos filhos não têm prazer de falar com seus pais e os pais com os filhos? Por que os casamentos estão dilacerados e a gente não consegue consertá-los? Por que a gente não consegue perdoar? Por que parece que o ressentimento dentro de mim é tão maior do que o perdão e do que o amor? Por que é tão difícil cultivar os frutos do Espírito no meu coração e na minha vida, mas é tão fácil viver segundo os frutos da carne? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não cresço? Por que a minha vida não muda? Por que eu não sou abençoado com a bênção que eu peço? Por que aquele amigo, aquele parente que eu oro pedindo a conversão dele, mas parece que ela não vem? Por que eu não consigo consertar as coisas que há errado em mim e afora de mim? Por que eu não dou conta de superar os desafios? Por que eu ouço exemplo de tantos cristãos fantásticos que venceram provas terríveis e ainda assim permaneceram firmes na presença do Senhor, sem nunca reclamar? E eles continuam só sendo um exemplo distante para mim. Eu ouço e acho bonito, mas eu nunca consigo fazer nada parecido. Nunca consigo me aproximar de nada do que eles fazem. Porque eles conseguem superar provas tão difíceis. E eu pereço e sofro e caio nas coisas mais simples do dia a dia. Por que eu não dou conta desses desafios? Por que eu não dou conta de lidar, às vezes, nem mesmo com as minhas próprias emoções? É simples. É porque nós somos fracos e débeis na fé. Porque nós insistimos em ser fracos. E somos fracos porque não nos alimentamos e porque não a exercitamos verdadeiramente. Somos fracos porque não buscamos a presença do Senhor nas nossas vidas diária e constantemente. Porque achamos que já resolve só vir ao culto aos domingos, ou quem sabe até uma quarta-feira ou outra. Porque a gente acha que a leitura bíblica que já faz no culto já vale a pena. Porque a gente acha que se alimentar só das pregações dos pastores já resolve, já é o suficiente. Porque a gente acha que orar antes das refeições já está legal. Porque a gente acha que ter um cargo, ser diácono na igreja já é garantia de maturidade na vida cristã e garantia de ter uma fé forte. A gente acha que essas coisas são suficientes, mas não são. E a hora da prova nos mostra isso. Joga na cara o quanto a gente toma por garantido todas essas coisas e não investe em tempo na presença do Senhor, para que Ele nos santifique e Ele nos fortaleça. Brincamos de ser verdadeiramente cristãos. Brincamos. E aí quando as provas vêm, nós perecemos. A nossa alma desfalece. E querido, esse é um tempo de prova. Há um tempo atrás nós pregávamos falando, olha, tem uma crise se aproximando. Mas agora isso já está absolutamente desatualizado. A crise já está aqui. Você anda pela cidade, você vê mais e mais placas de alugas e ninguém alugando nada. Você vê portas se fechando e não vê novas portas se abrindo. Você vê a fila do desemprego aumentando e não vê ninguém contratando mais. Você percebe? A crise está aí. E querido, tudo aquilo que melhorou na sua vida ao longo dos últimos 10, 12, 15 anos, assim como você viu a sua vida melhorando, as condições melhorando, e você pode começar a sonhar sonhos que você não imaginava. Você começou a pensar, talvez eu consiga dar educação para os meus filhos que eu sonhei e não achava que ia conseguir. Talvez eu consiga vir a ter o carro que eu planejava ter e sonhava ter e nunca tive. Talvez eu consiga comprar a casa própria, ou reformar a casa que eu já tenho. Tudo isso que você viu crescendo e melhorando, e a sua vida realmente melhorou nos últimos 12 anos, agora você tem medo de perder. E você tem medo de perder porque realmente há muita gente perdendo. Há poucas semanas atrás eu conversava com um irmão que disse assim, pastor, eu estou apavorado. Eu estou apavorado porque eu não consigo mais construir nem aumentar nada. Eu não consigo economizar nada, eu não consigo guardar nada. Eu só consigo manter o que eu tenho. E eu disse para ele, sorte sua. Porque a maior parte do povo brasileiro não tem conseguido nem segurar o que já tem. Está vendo seus sonhos se esfarelarem pela sua mão e não conseguem segurar. Se vem perdendo seus empregos, perdendo o carro que compraram,
Aquela oportunidade de educação para os filhos que parecia que estava chegando, agora já é absolutamente incerta. Aqueles sonhos que sonhava em ver realizados. Aqueles financiamentos que não terminaram ainda de ser pagos, parece que não vamos dar conta mais de pagar. É o momento em que muita gente vê os seus planos se esfarelando e se esvaindo por entre os seus dedos. E é um momento que nós temos visto muitas pessoas entrarem em pânico. Pessoas entrarem em depressão e não terem mais esperança. São momentos em que nós estamos vendo e ainda vamos ver pessoas se jogando de pontes e se pendurando em madeiro porque não vem solução para os seus problemas. Não vem saída. Pessoas se sentindo absolutamente miseráveis e impotentes porque não sabem para onde correr, nem como resolver a sua dificuldade. E muitos de nós estamos nos sentindo assim. E para responder a isso é preciso usar as palavras daquele hino. Eu sei que você conhece, fale comigo. Quanto nós não perdemos, não é isso mesmo? Ah, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Não sabemos porque não conseguimos ter força espiritual, força interior, para lidar com as tentações, com os pecados, com os problemas e com as angústias, mas também não passamos tempo na presença do Senhor. Não buscamos verdadeiramente nele refúgio quando nos sentimos assustados, estressados e com medo. Buscamos refúgio em qualquer outra coisa. Na televisão, na série, no Netflix, qualquer outra coisa. Mas não buscamos de todo o coração o Senhor em nossas vidas. Depois não sabemos porque perecemos e porque estamos sofrendo tanto. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que o coração do ser humano é sempre voltado para o mal. Os nossos corações são inclinados para o mal. Isso é fato, você sabe muito bem disso. E você acha que é possível desinclinar o seu coração do mal e incliná-lo para o Senhor facilmente? Você acha que isso vem com um estalar de dedos? Para tirar o seu coração da inclinação que ele tem para o pecado e incliná-lo para o Senhor, meu querido. É como desinclinar e reinclinar qualquer barra de ferro. É preciso suor, é preciso garra, é preciso vontade. Vai trazer calos às suas mãos. Da mesma maneira, buscar ao Senhor também é um exercício de disciplina e de perseverança. Essa palavra que nós tanto odiamos hoje em dia, disciplina, essa palavra que já nos dá calafrios, que nos lembra dos tempos de escola em que éramos obrigados a fazer aquilo que não queríamos, mas é algo extremamente necessário para a vida. Não se constrói absolutamente nada na vida sem disciplina, sem suor e sem esforço, nem mesmo um bom relacionamento com o Senhor. Nosso coração é inclinado para o mal e não inclinado para o Senhor. Precisamos doutrinar, disciplinar os nossos corações para aprenderem a ter desejo pelo Senhor. É assim na oração. Nós costumamos ensinar para as crianças que oração é como falar com Deus. Assim como você conversa com um amigo, você conversa com o Senhor. Não está errado dizermos isso para as crianças. Mas quando crescemos, a gente tem que entender que essa conversa tem que ficar mais profunda. Não é um simples contar de fatos para Deus. Deus, hoje eu acordei a tal hora, escovei os dentes, inclusive eu preciso trocar a minha escova de dente, e depois eu tomei café, preciso lembrar de comprar leite. Não é contar os fatos do seu dia a dia. O Senhor é onisciente, Ele sabe de tudo aquilo que você fez e faz. Não se trata de você contar os fatos. Se trata de você contar na oração ao Senhor tudo aquilo que vai de mais profundo no seu coração. Aquilo que você não fala nas conversas convencionais. Aquilo que você não gosta de admitir nem mesmo para si. Não admite nem para si mesmo. Aquilo que está lá no profundo do seu ser e que a maior parte do tempo você prefere ignorar. Quando a gente conversa com amigos, a gente representa papéis. A gente tem medos, tem inseguranças, tem dúvidas, mas a gente nunca demonstra isso para as pessoas. Para as pessoas, principalmente aquelas que nós mais amamos e admiramos, a gente é sempre forte, seguro de si e sabe exatamente o que fazer. Esses são os papéis sociais que nós aprendemos desde pequeno a representar nas nossas vidas. Mas diante de Deus, meu querido, não tem papel que você possa fazer. Porque Ele conhece você que está debaixo de todas as máscaras sociais que você pode tentar utilizar. Ele conhece você exatamente por quem você é. Ele conhece todas as desculpas que você dá para si mesmo e para as pessoas. E se com elas cola, com Ele não. Não adianta chegar para Deus bancando de santo, bancando de certo,
bancando de bem intencionado. O Senhor conhece o seu pecado e o desejo que você tem por ele. Nesse sentido, a oração só faz sentido se ele for um verdadeiro desnudar da alma perante o Senhor. Percebe? Você fazer da mesma forma como você arranca as cascas de uma cebola. Você arrancar as próprias cascas diante do Senhor. E discutir com ele. E conversar com ele. E mostrar a ele e pedir ajuda com aquilo que está lá no âmago do seu ser. O mais profundo de quem você é. Orar só tem sentido se você dizer assim para Deus: Pai, o Senhor sabe bem o ódio que eu senti naquela situação que eu passei hoje. O Senhor sabe do ódio e da raiva que no íntimo do meu coração eu desejei todo o mal possível para aquela pessoa que me fez mal também. Você sabe que eu olhei para o que eu não devia. Eu pensei o que eu não devia. Que eu falei o que eu não devia. Você sabe que eu fofoquei, que eu invejei, que eu destratei, que eu desprezei lá no íntimo do meu coração. E para as pessoas eu dei uma de bonzinho, mas aqui dentro eu cultivei o ódio dentro de mim. Pai, o que eu faço com isso tudo que eu tenho dentro de mim? O que eu faço com a raiva, com a angústia, com a incerteza, com o medo, com a ansiedade, com a insegurança que eu tenho sentido? Eu sei que eu não devia sentir nada disso. Eu sei que a tua palavra me garante que eu não devia sentir nada disso. Mas eu sinto. E como eu faço para não sentir mais? Eu sei que eu devia ser paciente, longânimo, amoroso, tratável, tolerante, amável e mais um monte de outras coisas. Mas nós dois sabemos bem que eu não sou nada disso. Que eu sou um pecador na minha imundície. Que eu gosto mesmo de pecar. E o Senhor conhece os meus pecados por nome. E o que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? Porque eu tento todos os dias acordar dizendo que eu não vou mais pecar como eu pequei no dia anterior. Mas eu acabo pecando. O que eu faço com esse pecado? Está enraizado tão fundo dentro de mim e eu não dou conta de tirar pelas minhas próprias forças. O que eu faço com essa pessoa que eu sou aqui dentro e que eu não gosto de ser? E que eu até mesmo finjo para as pessoas que eu sou diferente. Porque se elas vissem quem eu realmente sou, elas não iam me amar, nem eu me amo. Então eu visto máscaras, eu visto e faço papéis sociais para tentar ser um pouquinho mais amável. O que eu faço com esse que eu sou e que no fundo eu não gosto e que é só um pecador miserável e inútil? Você está percebendo? Esse exercício não é fácil, não é mesmo? Pensar que é só uma conversa é fácil, mas pensar numa conversa nesse nível de profundidade com o Senhor, isso é um aprendizado. E um aprendizado para a vida inteira. E um aprendizado difícil porque a gente é programado desde pequeno para não ser assim e não fazer isso. Você ouve desde pequeno que você não pode expressar certas emoções, certos sentimentos, que você não pode falar certas coisas que pensa, que você deve guardar para dentro de si. E às vezes você ouve até a famigerada frase: você não pode se sentir assim. E aí você aprende a não se sentir assim. E aí enterrar essas coisas tão lá no fundo que com o tempo você esquece que elas estão lá. E aí você passa a vida inteira sem nem conhecer direito quem você é lá no fundo. Sem nem conhecer o âmago de quem você é. Você perde contato com as emoções que você enterrou lá no fundo. E aí às vezes você adulto faz coisas e nem sabe por quê. Reage de formas que nem sabe por quê. Orar é investigar a si mesmo. É um exercício de autoconhecimento para você, vamos dizer, se eviscerar na presença do Senhor. Abrir-se ao Senhor e tirar aquilo que vai de mais fundo dentro de você e colocar diante dele. Aquilo que você não tem coragem de contar para o seu amigo. Aquilo que você não tem coragem de falar em voz alta olhando no espelho. Aquilo que você não coloca muitas vezes nem para o seu marido, nem para sua esposa, nem para os seus filhos. Isso é verdadeiramente orar. É eviscerar-se na presença do Senhor. Não é um processo fácil. É muitas vezes doloroso bater de frente com quem você realmente é lá no fundo. Isso é um aprendizado para a vida. Você acha que já orou o suficiente? Você já tem um relacionamento assim com o Senhor? Você já consegue se expor assim a Ele? Se você ainda não consegue, você tem um longo caminho de aprendizado, de oração à sua frente. Oração não é apenas contar coisas e pedir coisas para Deus. Oração é você colocar todo o seu ser em sintonia, em harmonia com o ser do Senhor. É você colocar tudo aquilo que você quer, sonha, deseja e quer fazer perante o Senhor e dizer: Senhor, agora pega isso que eu sou
e harmoniza com o Senhor. Não harmoniza o mundo a mim, mas harmoniza eu a ti. Percebe? Para que eu entenda qual é a sua vontade. E na minha fala, não sai a minha própria vontade, mas a tua própria vontade. Isso é usando a expressão que o pastor Flávio tem usado, é morrer para si mesmo e viver para Cristo. É dizer, quando eu falar, Senhor, eu não quero que as minhas palavras saiam da minha boca. Eu quero que as tuas palavras saiam da minha boca. Quando eu orar te pedindo coisas, eu não quero pedir coisas para o meu próprio benefício, mas para o teu reino, para a glória do teu santo nome, para abençoar o próximo que está à minha volta. Me ensina, me transforma, me muda, a ponto de ser o teu ser em mim, e não mais eu em mim. Que eu diminua, mas que Cristo cresça na minha vida. Isso é orar. Os mais antigos, os mais novos não me ouçam aqui não, porque você vai denunciar a minha idade. Mas para os mais velhos, orar é como você tentar sintonizar uma rádio, mas uma rádio de antigamente, sabe? Não é essa rádio dos anos 90 que veio com um botão, que você aperta o botão e ela sintoniza sozinha. Não, você lembra dos rádios antigos, em que você tinha aquele botão que você tinha que girar, e aí você girava, você quer sintonizar na rádio tal, e aí você girava até lá, chegava perto, passou um pouquinho, aí você volta para a esquerda, e volta para a direita, e volta, até você conseguir sintonizar naquela rádio, e aí sim você ouve o que está sendo falado, alto e claro, e sem chiado. Isso é orar ao Senhor. É sintonizar a sua vida, todo o seu ser, todas as suas vontades, os seus desejos, as suas palavras, os seus pensamentos, os intentos do seu coração ao Senhor. De maneira que aí você ouve Ele falar e ouve Ele falar alto e claro. Tem um monte de gente por aí sintonizada na estação de Deus, mas que não entende bem o que Ele fala, porque tem muito chiado. Sintoniza de vez em quando, na hora do almoço, na estação do Senhor. Mas é rapidinho, é uma tentativa rápida. Está cheio de chiado na sua vida. De vez em quando ouve, entende uma outra coisa, mas não entende o todo que Ele tem falado. Mas agora para os mais novos, os mais velhos agora não vão entender bem o que eu vou falar. Oração, meu querido, é conectar a sua vida ao Wi-Fi de Deus. Para dar conta de baixar os vídeos e os áudios e as imagens que o Senhor manda para a sua vida, você tem que estar com o Wi-Fi cheio. Tem coisa mais frustrante que tentar baixar algo que você sabe que é absolutamente interessante, que todo mundo no grupo já viu, todo mundo já riu daquilo, você ainda não. E você não consegue porque só tem um tracinho no seu Wi-Fi, você não dá conta de baixar as coisas que o Senhor manda para a sua vida, se você não está bem conectado com Ele. Orar constantemente é treinar-se a estar sempre com o Wi-Fi muito bem conectado com o Senhor. Quando Ele mandar vídeos, imagens e áudios para você, você consegue entender bem o que Ele diz. Isso é se conectar à vontade do Senhor. Isso é verdadeiramente oração. Não vem do dia para a noite. É um aprendizado para a vida toda. Mas da mesma maneira, nós ouvimos também a voz do Senhor não apenas na oração, mas na leitura da Bíblia. E leitura da Bíblia também exige disciplina de nossa parte. A primeira vez que você ler a Bíblia, ou a primeira vez que você leu a Bíblia, muito provavelmente você não entendeu o que estava sendo falado. Você deve ter lido aquilo e não fez muito sentido para você. Mas é assim mesmo. É preciso insistir e perseverar. No início é preciso escolher os textos que são mais simples, os livros que têm uma mensagem mais clara. É preciso buscar outras versões e traduções de linguagem mais simples, para que você possa realmente entender o que está sendo falado ali. Para que a tua mente esteja mais acostumada com a linguagem que está sendo usada. Não vem do dia para a noite. É preciso insistir. Em alguns casos é preciso usar um guia de meditação diária. Pão diário, manancial, tantas outras opções que existem. Para você treinar o seu coração e a sua mente. A buscar ao Senhor na sua palavra e a encontrá-lo lá todos os dias. Nessa hora vai sempre surgir um monte de coisa. É nessa hora que as coisas mais interessantes vão chegar no seu celular. É nessa hora que vão tocar a campainha que o seu telefone vai tocar. É nessa hora que vão te chamar para fazer qualquer outra coisa. Para distrair os seus olhos, o seu coração e os seus ouvidos da palavra do Senhor. Mas é preciso se disciplinar. É preciso insistir. É preciso colocar o celular no silencioso e longe da gente. É preciso dizer, eu quero me focar aqui. Eu quero ouvir o Senhor falar a minha vida através da sua palavra. Eu quero entender o que o Senhor Jesus Cristo tem para a minha vida. E nesse forçar, nesse disciplinar, se você descobre algo maravilhoso,
que o Espírito Santo toma a sua mão, vendo o seu esforço, ele toma a sua mão, e ele vai à frente abrindo o caminho da compreensão da sua mente e do seu coração, para o que ele tem a dizer a você. Você percebe que você não está sozinho diante de um livro morto. Você está com a presença do Espírito Santo diante de um livro vivo, que apesar de ter sido escrito há tanto tempo atrás, fala de maneira viva e presente e atual ao seu coração. Mas é no insistir-se que você descobre isso. É no disciplinar-se, é no tentar, é no se esforçar. Às vezes é preciso capinar em cima da Bíblia. Dar calos nos joelhos, gastar tempo em oração. Dar calos no cérebro, tentar descobrir o que o texto bíblico está dizendo. É preciso se esforçar. Não vem do dia para a noite e não vem sozinho. Mas é assim que o Espírito Santo nos toma pela mão e nos faz crescer na fé, nos faz amadurecer na fé, faz de nós cristãos verdadeiramente fortes para darmos conta dos desafios diários. Daqueles desafios que a gente olha e percebe que são muito maiores do que nós. E são mesmos. Não vamos vencê-lo pelos nossos próprios esforços. Não vamos vencer a crise financeira pela nossa própria sabedoria, ou pela quantidade do nosso trabalho, ou pela qualidade dele. Vamos crescer, vamos vencê-lo pela confiança no Senhor Jesus Cristo, que só virá e desfrutar da sua presença diária e constantemente. Que só virá do constante ler a sua palavra e do constante orar ao Senhor, do constante se entregar à sua presença. Há tanto que o Senhor quer fazer em nossas vidas, há tanto que Ele quer nos abençoar, mas nós não nos preparamos aqui dentro do que Ele quer fazer em nós, do que Ele quer fazer em nós e através de nós. E aí eu me lembro do Salmo 81, verso 13, em que o Senhor diz assim: se o meu povo me escutasse, se Israel ouvisse os meus caminhos, eu logo derrotaria todos os seus inimigos e voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Se Israel, se o meu povo tão somente me escutasse, se o meu povo conhecesse e andasse nos meus caminhos, se o meu povo investisse mais tempo em oração e mais tempo lendo a minha palavra do que nessas outras coisas que o mundo oferece. Se o meu povo me escutasse, eu venceria por eles os seus desafios e lhes daria a força interior que precisam para resistir ao pecado, à tentação e às provações que eles têm vivido e têm os feito perecer. Se o meu povo me escutasse, se o meu povo me buscasse. Há tanto que o Senhor tem para nós, há tanto que Ele quer fazer nas nossas vidas, mas nós não o permitimos, porque não ouvimos a sua voz, porque não entendemos o que Ele nos fala, porque não o buscamos de todo o nosso coração. Mas há uma segunda maneira, pela qual nós negligenciamos e banalizamos a obra do Senhor Jesus Cristo. Uma delas eu disse que é quando não buscamos, seja pela oração, seja pela leitura bíblica. Mas há uma segunda maneira. E essa segunda maneira é quando nós preferimos os caminhos do mundo aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para tudo que o mundo tem a oferecer para a gente e diz: olha que caminho bonito, que caminho cheio de prazeres. Ele é largo, ele é belo, eu vou por ele. E esquecemos que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para pavimentar com o seu sangue um caminho para o Senhor Deus. Quando preferimos viver pelos nossos próprios prazeres e pelo que o mundo nos oferece, ao invés de caminhar pelo caminho que o Senhor Jesus Cristo abriu para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas você tem ido por aí e preferido outros caminhos. Eu sou a verdade, mas você tem preferido viver pelas mentiras que o mundo oferece. Eu sou a vida, mas você prefere andar por caminhos que só vão te levar à morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há nenhuma outra maneira de se chegar a Deus senão por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. E você aí, ignorando o sangue dele, desprezando e negligenciando a obra que ele fez por você, pelos seus próprios prazeres, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Você rejeitando, desprezando o sacrifício de Cristo por você. Eu quero orar agora com vocês, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações e mostre tudo aquilo que há de errado. Que mostre a cada um de nós como nós temos negligenciado
a obra do Senhor Jesus Cristo. E temos deixado de buscá-lo através da oração e da leitura da sua palavra, que Ele nos perdoe por esse pecado. Mas que Ele também desperte em nossos corações o desejo e a disciplina necessária que nós precisamos. Para ainda que o mundo diga tantas coisas e tente atrair a nossa visão e a nossa mente, nós saibamos buscá-lo a cada dia. E da mesma maneira, se há alguém aqui que não tem vivido nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, que descubra que só nele há vida, só nele há perdão de pecados, e só nele há um caminho para o céu. Eu quero que nós abaixemos a cabeça todos agora, e façamos uma oração silenciosa, examinando nossos próprios corações perante o Senhor. E eu quero convidar, se há alguém aqui que quer fazer uma decisão rumo a Cristo, de buscá-lo mais, ou de buscá-lo pela primeira vez em sua vida, de abandonar os caminhos do pecado e caminhar nos caminhos do Senhor, ouvindo diariamente a sua voz. Eu quero convidar que você venha aqui à frente. Eu sei, dá um pouquinho de medo, dá um pouquinho de vergonha, mas eu quero convidar que você seja ousado e que você venha aqui. Eu quero que você venha aqui não para te expor, mas porque eu quero te incentivar a tomar essa decisão e mostrar para as pessoas a sua decisão. E eu quero te dar um abraço e ter o prazer de olhar para você e dizer, olha, foi a melhor decisão que você fez na sua vida. Foi a melhor decisão que eu fiz anos atrás na minha vida. É a decisão que muda completamente a sua vida e te leva para uma eternidade com o Senhor. Vamos orar uns minutos em silêncio. E eu vou quebrar o silêncio orando por todos nós. Pai, perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes negligenciamos o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Tomamos como garantia da nossa salvação e desprezamos o relacionamento que o Senhor quer conosco, Pai. Desprezamos e negligenciamos o fato de que o Senhor sacrificou o seu Filho unigênito e com o seu sangue criou um caminho para que nós tivéssemos acesso a Ti. E todos os dias nós preferimos outras coisas à Tua presença, Pai. Perdoa-nos pelo nosso pecado e ensina-nos a mudar de vida, Pai. Faz o Teu Santo Espírito ferver dentro de nós, queimar dentro de nós a cada dia desejo pela Tua palavra, desejo pela Tua presença, Pai. Ensina-nos a viver na Tua presença, a Te buscar a cada dia, a sentir o Teu mover, a ouvir a Tua voz falando em nossos corações alto e claro, transformando quem nós somos, fazendo-nos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, Pai. Se conosco, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, guia-nos nos Teus caminhos, ensina-nos a ouvir a voz do nosso bom pastor, para que possamos Te seguir em quaisquer que sejam os caminhos que o Senhor nos levar. Se há alguém aqui, Pai, que tem hoje o desejo de seguir os Teus caminhos, mas tem receio, que o Teu Santo Espírito dê a coragem e a força necessária para essa decisão. É o que nós pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus e nosso Salvador. Amém. Vamos orar para encerrar este momento de culto, então? Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque ainda que muitas vezes sejamos negligentes na busca pela Tua palavra, toda vez que Te buscamos, o Senhor fala conosco. Isso é Teu amor e Tua misericórdia sobre nós, Pai. Nós queremos Te agradecer por tão grande amor, porque ainda que busquemos pouco, quando buscamos, os nossos corações não voltam vazios para casa. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te engrandecemos por tudo isso, pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, porque a morte não pôde detê-lo, mas Ele ressuscitou, e vivo Ele caminha conosco, o Espírito Santo que habita em nossos corações, Pai. Guia-nos ao longo desta semana, que o amor que temos por Ti jamais se esfrie, que nós descobramos em nossas vidas a alegria e o prazer que é buscarmos a Tua face em todos os momentos das nossas vidas. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. O Senhor abençoe a todos.